Boa noite, amados irmãos e irmãs. Glória a Deus, mais um dia, mais um momento com Deus. Terça-feira, final de tarde, já anoitecendo, né, amados? Glória a Deus, porque o Senhor foi na nossa frente neste dia. Tudo que poderia dar errado deu certo. Estamos em paz, estamos tranquilos, estamos na presença do Senhor. Ministramos a palavra do Senhor. Tivemos um dia maravilhoso falando do nosso Senhor, glorificando o nome dele. Gratidão porque ele foi na frente, gratidão porque ele abriu os caminhos e tudo foi resolvido com excelência, com amor, com dedicação. Glória a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus porque o Senhor tem nos livrado de muitos males que o inimigo tenta armar, mas ele cai por terra e se prevalece a presença do Senhor. Aquele que o Senhor levanta, amados irmãos e irmãs, ninguém pode derrubar. Nós podemos até passar por momentos difíceis, mas nós temos que confiar em Jesus, porque Jesus estendeu a mão para nós e nos carrega pela mão. Ele abraça o enfermo, ele abraça o doente, ele cura aquele que está enfermo. Ele recebe aquele que muitas das vezes está rejeitado pela sociedade. Ele abraça, ele cura, ele transforma, ele liberta. Muitas das vezes estamos esquecidos num canto do mundo. Ele vai lá e nos resgata, porque ele abraça os que precisam de muito amor, os que precisam de muito carinho. E quem pode dar esse amor? Aquele que caminha com Jesus. Quando caminhamos com Jesus, entendamos o quanto ele nos ama. E esse amor nós temos que passar e transmitir para as outras pessoas. Não podemos fazer recepção de pessoas, mas sim ministrar a palavra do Senhor, caminhar com Jesus, caminhar com a palavra, falar do nosso Jesus, dar uma direção para aquele que está cego, abraçar aquele que está precisando de ajuda. Tem muitos que a alma está clamando e nós temos que fazer a diferença, porque fomos curados e transformados e libertos de toda a maldição hereditária, de toda a palavra contrária, de todo o Egito, de tudo aquilo que não provinha do Senhor. Ele foi lá e nos resgatou. Há muito tempo, amados irmãos, eu não sabia o que era estar aqui neste lugar, tranquilo, na presença de Deus, sentir ele trabalhar no meu coração, sentir ele me receber todos os dias e me guardar de todo mal. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos guarda todos os dias. Ele tem um amor no coração, amados, que nós também temos que ter se estivermos na presença dele. Não podemos olhar somente para nós. Aquilo que é bom nós temos que transmitir para os nossos irmãos e irmãs. E que o Senhor possa te visitar nesta noite com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa te tocar nesta noite com esta ministração e que você possa entender que Ele é bom. Ele nos recebe em todo momento. Ele está sempre próximo de nós, aguardando que nós abra o nosso coração para Ele. E Ele nos visita nesta noite. Ele está aqui neste lugar. E Ele entregou a palavra de Ezequiel 34, versículo 11, que diz assim, amados: a restauração do rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo irei procurar pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas espalhadas, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares que foram espalhadas no dia nublado e da escuridão. Eu as tirarei dos povos e farei vir todos os diversos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apresentarei e nos altos montes de Israel será o seu curral. Ali dormirão num bom retiro e em pastos gordos serão apacentadas nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu farei que elas reposem, diz o Senhor Deus. Eu procurarei a perdida e trarei de volta a desgarrada, e enfaixarei a quebrada e fortalecerei a enferma, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las ei com juízo.
Palavra forte, amados. O Senhor vai buscar as suas ovelhas que estão desgarradas do rebanho. Olha o quanto Ele é bom, o quanto Ele se preocupa com o seu povo. Ele vai resgatar e buscar as ovelhas que estão espalhadas do rebanho. O que Ele diz nesta palavra? Que Ele zela pelo povo dEle, que Ele cuida do povo dEle, que Ele abraça aquele que está na sua presença, mas porque por algum motivo se afastou, mas que já conhece o caminho e Ele vai buscar. E aquela que conhece e que já não está mais na presença e não quer, esse Ele vai apartar do rebanho. Ele vai ser juízo, Ele não vai ser advogado. Glória a Deus, porque o Senhor vai buscar o seu povo. Porque o Senhor, como diz nos Salmos 23, amados, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos os pastores na terra, nós temos homens que ministram e buscam a presença do Senhor na terra, mas muitos estão deixando de buscar as ovelhas do nosso Senhor, que está desgarrada do rebanho, não fazem visitas, não cuidam das ovelhas, não apacentam as ovelhas do Senhor, estão deixando as ovelhas entregues, passando dificuldades e às vezes estão com tudo para poder ajudar e não ajudam, porque já estão enfadados, porque já não estão mais fazendo a obra do Pai. E o Senhor está só observando, só acompanhando. Ele vai alimentando, aí Ele envia um na porta, envia outro na porta, Ele envia os seus filhos na porta, que estão desgarradas do rebanho, para ver qual vai ser o recebimento destes homens que estão sendo usados pelo nosso Senhor para buscar as ovelhas do Pai, e muitos não estão recebendo. E no dia do juízo final, o nosso advogado, que é Jesus, o nosso Deus que é advogado hoje, Ele vai ser juízo. Temos que parar de matar as ovelhas do nosso Senhor, temos que receber as ovelhas que estão doentes, que foram por algum motivo rejeitadas pelo pastor, rejeitadas pelo pai, pela mãe, pessoas que estão cheias de traumas, que precisam de cura na alma, que muitas das vezes estão buscando a cura no mundo, porque quando chegam na porta do templo, a porta é fechada. O mendigo muitas das vezes chega lá, pede um copo de água e ele é escorraçado. Muitas das vezes pede um alimento e é escorraçado. Não são todos, mas muitos estão fechando as portas para aqueles que estão doentes e só querem ficar com aqueles que estão sãos e que estão em perfeito estado. O Senhor não vem para buscar o que está bom, Ele vem para buscar e curar o que está doente. E quantos estão doentes, clamando por socorro, e nós não estamos recebendo? E aí o Senhor vai ter que vir buscar as suas ovelhas que estão desgarradas e trazer para o seu rebanho, porque Ele usa o homem, mas muitas das vezes o homem não tem se apresentado para curar aquele que está doente. Temos que vigiar, amados, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor dos pastores. Nós temos um pastor acima de nós, que é o nosso Senhor. E muitas das vezes o Senhor tem mandado ovelhas para nós cuidar das ovelhas do Senhor. Mas muitos não estão cuidando, estão matando as ovelhas, estão fechando as portas dos templos. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai vir buscá-las. E aí Ele vai se apresentar diante daquele que Ele enviou, e muitas das vezes Ele fechou a porta. E aí Ele vai ser juiz, Ele não vai ser advogado. Temos que vigiar e receber as ovelhas do nosso Senhor, curá-las, ministrá-las, dar uma direção, dar um caminho, ensinar a caminhar com Jesus, trazer elas para o rebanho novamente, porque por algum momento da vida ela foi desgarrada. E muitas das vezes o Senhor tem nos provado para ver onde está o nosso coração. O nosso coração tem que estar na alma, buscar a alma para o Senhor. Pescadores de almas, cuidar das almas, abraçar as almas, curar as almas, porque só pode curar quem está curado. Como que aquele que está doente vai se curar se ele não receber a cura daquele que está curado? O Senhor nos tirou de um vale da sombra da morte, de um lugar cheio de lama, de sujeira, de pecado, para que nós pudéssemos testemunhar a honra e a glória que Ele fez em nossas vidas, para resgatar as outras almas que estão doentes, porque foi Ele que estendeu a mão, foi Ele que nos abraçou. E o que nós temos feito diante das suas ovelhas que estão muitas das vezes clamando por socorro? Nós já passamos por este lugar, nós já passamos por um vale, todos têm uma história, todos passaram por uma dificuldade, mas o Senhor, Ele sempre estendeu a mão.
E por que muitas das vezes a gente não estende a mão para aquele que precisa de socorro? Nós temos que ajudar os órfãos, os viúvos, os necessitados. Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que perdoar e ser perdoado. Quantos não estão guardando dores dentro do coração? Eu não sei o que o Senhor está falando nesta palavra, mas aquele que ouvir vai entender que o Senhor está falando com alguém hoje, para que se posicione e abra o seu coração para receber as ovelhas do Senhor. Recebam hoje, recebam amanhã, recebam sempre, porque todos têm uma história, todos têm uma situação, mas o Senhor, Ele cura, transforma e liberta e nos faz um homem melhor, uma pessoa melhor, um homem de Deus, que se preocupa com as suas almas, que abraça aquele que está doente, que cura e transforma e liberta do cativeiro, assim como um dia nós somos libertos também. Amém, amados? Recebam a palavra do Senhor. Eu vou orar para que o Senhor venha nos abraçar nesta noite e ter misericórdia da nossa vida, que Ele tenha misericórdia do nosso ministério, de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, e que Ele nos ensine a ter amor pelas almas, a buscar as almas que estão perdidas e desgarradas dos rebanhos que era dele, porque Ele é o nosso pastor. E agindo Deus, amados, quem impedirá? E se nós não abrirmos a porta do nosso templo para as ovelhas que estão doentes, Ele vai vir buscar estas ovelhas. Ele vai descer e vai enviar o anjo dele para resgatar a alma perdida, que o inimigo muitas das vezes tem setado e matado. Nós temos que nos posicionar e caminhar com Jesus. É o que eu entrego nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta direção. Senhor, que o Senhor fale com os teus filhos e filhas nesta noite. Ensina eles, Pai, a amar o próximo, a amar as ovelhas, a apacentar o teu rebanho, Pai, a buscar as ovelhas que estão doentes, clamando por socorro, Pai. Senhor, ensina eles a receber com amor, que eles possam continuar no primeiro amor quando conheceram a Ti, Senhor, porque muitos não Te conhecem e só ouviram a falar de Ti, mas nunca tiveram uma experiência contigo verdadeira. Ensina os teus servos, Pai, os teus filhos fiel, Pai, que o Senhor deu o dom, que o Senhor colocou, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para eles, que eles possam apacentar as tuas ovelhas e receber as tuas almas, Pai, que estão clamando por socorro, Pai. Pai, toca no coração deles nesta noite, Pai. Eu não sei com quem Tu está falando, mas o Senhor sabe para quem é esta palavra. O Senhor sabe que muitos estão esfriando na Tua presença. É como um casamento que não pode esfriar, Senhor, porque ficam muito tempo no ministério e acham que não precisam mais fazer nada, mas nós estamos aqui somente para buscar as ovelhas que estão passando por dificuldades e que clamam por socorro. Nós estamos aqui para buscar as almas que estão doentes e não aquelas que estão boas, Pai. Senhor, capacita os teus filhos, abre o coração, abre o entendimento. É o que eu profetizo nesta noite, que o Senhor visite todos aqueles que possam ajudar aquela alma que está gritando por socorro, Pai, e que o Senhor possa tocar no coração deles. É o que eu entrego em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas e os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendidos. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livra-nos de todo mal, meu Pai, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa te visitar nesta noite, que o Senhor possa abrir o teu coração e que você possa receber as ovelhas do nosso Senhor, abraçá-las, amá-las, ministrar e dar uma direção e colocar elas no melhor lugar, porque muitos estão clamando por socorro aqui nesta terra e muitos estão virando as costas porque já não precisam mais. Mas o Senhor vai estar olhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está observando. E aquele que fechar a porta para um irmão, para uma irmã, para uma ovelha do Senhor, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida, porque você foi escolhido pelo Senhor para cuidar das ovelhas do Pai, para que Ele venha buscar as ovelhas no dia do fim, no avivamento. Que todos que possam estar ouvindo isso hoje, que coloquem a mão no coração e vejam e reflitam se o seu ministério, se o que estão fazendo é realmente a vontade do Senhor, porque muitos estão fazendo a sua própria vontade. Amém, amados?
Fiquem com Deus, que a paz e a graça do Senhor estejam com todos nós nesta noite. E até o próximo Momento com Deus.